Graças a Deus pela presença de Jesus, porque um dia Deus invadiu a história através de Jesus e nós então encontramos salvação, encontramos a cura, encontramos libertação. E nós já estamos em dezembro, não é verdade? Esse ano passou voando, foi um ano tão atípico, um ano tão diferente, mas nós estamos agora em dezembro, último mês do ano, e o mês de dezembro é o mês do Natal. É o mês do Natal. É o mês do ano quando paramos para comemorar o Natal. E o Natal significa o quê? Que a gente vai ganhar presente? O Natal significa que vamos ter uma ceia maravilhosa no dia 25, no dia 24, um banquete. O Natal é um tempo para reflexão. O Natal pode ter tudo isso, mas o Natal é principalmente a lembrança, a memória de que Jesus veio ao mundo, de que Deus veio ao mundo através de Jesus e invadiu a história para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar. Por isso, nesse Natal, vamos mais uma vez nos lembrar do Salvador que veio ao mundo. E quando a gente fala de Jesus criança, o nascimento de Jesus, Jesus enquanto bebê, nós temos na Bíblia Sagrada não muitos relatos a respeito dessa fase de Jesus. Na verdade, os dois evangelhos que mais se atêm a essa época da vida de Jesus é o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Marcos e João sequer citam o nascimento de Jesus ou a sua infância. Mateus, ali de uma forma mais resumida, traz ali a história do nascimento, a genealogia, e Lucas é um pouco mais detalhado, tem um pouco mais de detalhes, conta a respeito inclusive da história de João Batista, como foi a vida de João Batista, né, que veio anterior a Jesus, mas mesmo Lucas, que tem aí mais detalhes, são apenas poucos capítulos que são separados para relatar a infância, o nascimento de Jesus. Então a gente tem pouca informação, mas não é porque é pouca informação que não temos informação. E não é porque essa informação ela está apenas em alguns capítulos que ela não é profunda e ela não é importante. Eu queria, nessa manhã, conversar com vocês a respeito de 4 histórias, ou 4 grupos de pessoas que nós observamos, tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas. E eu queria falar um pouco sobre esse grupo de pessoas que entram para a história no momento de Jesus criança, ou do nascimento de Jesus, e que eu acredito que essas histórias trazem muitos ensinamentos para nós, nesse período do Natal. E a primeira história é a história de um jovem casal, que ainda, no momento em que Jesus é anunciado, ainda eram noivos, é a Maria e o José. A Maria e o José eram um jovem casal de noivos ali do vilarejo de Nazaré, pouco conhecidos, eles não eram muito famosos, tinham poucos seguidores nas suas redes sociais, eles não eram tão populares, mas eles de repente foram visitados por um anjo. Primeiro Maria, ela é visitada por um anjo, e esse anjo diz que ela é agraciada por Deus, porque a partir dela viria o Salvador. Ela fica surpresa porque ela é uma virgem, ela ainda não havia se casado, e ela pergunta para esse anjo: como que eu vou ficar grávida? A minha mãe e meu pai me explicaram que para ficar grávida eu preciso ter uma relação sexual, e eu ainda sou noiva, nós não nos casamos, eu estou me guardando para o meu marido, estou me guardando para o José. E o anjo fala: fique calma, isso vai ser uma obra do Espírito Santo na sua vida. E ela se sente extremamente feliz, extremamente agradecida. É claro que o anjo precisa aparecer para José também, porque como é que ela ia explicar essa história para o noivo? Mas a verdade é que esse jovem casal, a Maria e o José, eles se veem diante do sobrenatural. Eles estão diante do sobrenatural de Deus. E eles ali, sem muita explicação, sem muito
questionamento, eles aceitam ser a família que vai receber o Salvador. Algo incrível. Eles aceitam ser a família pela qual o Salvador entraria no mundo. No primeiro momento, esse jovem casal decide abraçar o sobrenatural. E é algo sobrenatural, porque é algo extremamente complicado e complexo para aquela época, uma noiva engravidar antes do casamento. Se para a nossa época de hoje isso já é visto com maus olhos, né? Aqui na nossa igreja, se alguém engravidar fora do casamento, a gente vai ter uma certa complicação. Imagina para aquela época. Ainda mais sendo noiva. Um adultério no noivado naquela época era pior do que um adultério dentro do casamento. E algumas das sentenças possíveis, eram 4 sentenças possíveis para uma noiva que traísse o seu marido, aliás, o seu noivo, né? Nessa época em que, entre o noivado e o casamento, onde a noiva já estava prometida, haviam 4 sentenças possíveis. Uma era o apedrejamento, uma outra possível é ateamento de fogo, a decapitação ou o estrangulamento. Tinham essas 4 opções, dependendo do grau da traição, de acordo com o que ali o tribunal inquisitor da época, né, tanto religiosos julgassem, poderia ser uma dessas 4. Então era algo extremamente difícil. Mas José e Maria, eles decidem enfrentar essa situação, eles decidem ir de peito aberto para essa situação e acreditar no sobrenatural de Deus. Abraçar algo sobrenatural. E por que eles tomam essa decisão? Eles se tornam a família onde Jesus chega ao mundo. Eles estão também dispostos a serem instrumentos para a chegada de Jesus. Essa é a primeira história. Essa história você encontra tanto em Lucas quanto em Mateus, ali no capítulo 1, versículo 18 a 25. A segunda história que eu queria contar para vocês é a história dos magos do Oriente, que está lá no capítulo 2 de Mateus, que diz o seguinte: depois que Jesus nasceu, capítulo 2 de Mateus, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde o menino estava. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A outra história é a história desses reis magos aqui, né? Desses magos. A Bíblia não diz que são reis magos. A tradição que diz, né? São reis magos. Há algumas versões que dizem que eles são sábios. São alguns sábios do Oriente. Esses sábios do Oriente, provavelmente do Império Persa ou do Império Babilônico. Eles vêm do Oriente e eles aqui são sábios e eles provavelmente influenciados por Daniel. Por que Daniel? Porque essa palavra mago ou sábio, a primeira vez que ela aparece na Bíblia é no livro de Daniel, que diz que Daniel, entre os sábios, entre os magos da Babilônia, ele era o mais sábio de todos. E Daniel é alguém que profetiza a respeito do Messias, muito provavelmente influenciado por Daniel, que era um sábio, que era um mago, né? No sentido de sabedoria, famoso. Eles então, ao verem um sinal,
eram astrólogos também, estudavam as estrelas. Ao verem uma estrela nova no céu, eles identificam que aquela estrela poderia os guiar até o Salvador. Havia uma expectativa na época de que o Salvador viria, de que o libertador de Israel, o Salvador do mundo, viria à terra. Quando eles veem a estrela, influenciados por Daniel, eles sabem que aquela estrela provavelmente os direcionará até o Salvador. Eles então vão a Herodes. Herodes ali procura os sacerdotes, os sábios da época, para descobrir em que cidade nasceria o menino, e ele descobre, é em Belém. É em Belém, pode ir para Belém. E aí Herodes, com muito medo de que alguém ocupe o seu lugar, ele primeiro dá ali, por favor, tragam-me as notícias, porque eu também quero adorar. Queria adorar nada. Ele queria era matar esse bebê, porque ele não queria que outro rei ocupasse o seu lugar. Mas os magos, eles são então direcionados por Deus. E é interessante que, em primeiro lugar, esses magos do Oriente, esses sábios, eles reconhecem que Jesus é o novo rei. Eles reconhecem, eles têm essa percepção, apesar de estarem fora do arraial hebreu, judeu, eles pertencem a outra religião, eles são magos de outro povo, são sábios de outro povo, mas eles têm essa consciência, eles conseguem reconhecer Jesus como Salvador, eles reconhecem que Jesus é o novo rei. Quando eles chegam no lugar onde Jesus está ali, numa manjedoura, eles se prostram diante de Jesus, eles oferecem tesouros a Jesus, presentes a Jesus, eles reconhecem que Jesus é o rei, eles reconhecem que nasceu o rei. E em segundo lugar, esses magos, eles deixam-se serem guiados por Deus. Eles percebem que aquela estrela não é uma estrela comum, não é uma estrela como as estrelas que eles estudavam diariamente, que eles observavam diariamente. Há uma estrela nova. Provavelmente quem criou todas as estrelas, o Criador de todas as coisas, está sinalizando algo com essa nova estrela. Vamos seguir essa estrela. Provavelmente é o rei prometido há séculos atrás. O rei que havia sido prometido provavelmente está chegando. Vamos encontrar esse rei, vamos nos prostrar, vamos adorar esse rei, vamos entregar a ele presentes. A terceira história, ela está lá em Lucas, capítulo 8. Eu gostaria de ler com vocês também. Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu, o que o Senhor nos deu a acontecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pastores receberam o anúncio de que Jesus havia nascido. O mensageiro responsável por anunciar o nascimento de Jesus, ele se dirige até pastores do campo. Talvez uma das profissões mais humildes da época. Talvez a classe social trabalhadora inferior da época. Pessoas que cuidavam de animais,
que cuidavam de bichos, iletrados provavelmente. Um mensageiro de Deus, ele vem à terra anunciar o nascimento de Jesus e ele vai para onde? Para o campo. Ele não poderia ter ido para o templo? Ele não poderia ter ido para o palácio? Para Jerusalém? Para a capital? Ele vai para o campo. E ele anuncia para pastores. E esses pastores não só contemplam esse anjo mensageiro, mas eles contemplam um exército de anjos que diante deles aparece, glorificando a Deus, provavelmente cantando. Eu gosto de imaginar que eles estavam cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Pastores conseguem discernir a chegada de Jesus. Pastores conseguem discernir a chegada de Jesus. Talvez porque não estavam tão conectados às preocupações da vida. Talvez porque estavam ali no campo, tranquilos. Eles conseguem perceber que o rei havia nascido. Um nenê havia nascido num lugar humilde, filho do José e da Maria. Para a maioria da população, algo corriqueiro, algo comum. Para aqueles pastores, o nascimento do rei, o Salvador havia chegado. Talvez a maioria das pessoas em Belém não tivesse percebido nada, mas aqueles pastores conseguiram perceber os anjos, um coro de anjos, o anjo mensageiro. Pastores humildes, que se deparam com o mensageiro e conseguem identificar e discernir a chegada do Salvador. E a quarta história, também em Lucas capítulo 2 também, versículo 21. Também gostaria de ler com vocês. Lucas capítulo 2, versículo 21. Eu digo que essa história, eu pensei, que grupo de pessoas seria esse? O primeiro é uma família, um jovem casal. O segundo são os magos. O terceiro, os pastores. E esse eu decidi chamar de religiosos piedosos. E diz o seguinte, no versículo 21 do capítulo 2. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Interessante que lá em Levítico, o que diz é o seguinte: a família deveria oferecer um cordeiro. Mas se a família não tivesse condições de comprar um cordeiro, 2 rolinhas ou 2 pombinhos era suficiente. Aqui a gente já percebe que a família de Jesus não era uma família de muitas condições. Continuando a história. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma.
Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui há um ritual religioso. Eles, de acordo com as leis cerimoniais, José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo. E aqui há uma experiência, primeiro com Simeão, que era um senhor que tinha a plena convicção de que ele não iria morrer sem ver o Salvador. E quando ele vê Jesus ali, ele reconhece que Jesus, aquele menino de 8 dias, era o Salvador. Toma em seus braços e agradece a Deus. E logo em seguida Ana, uma profetisa, que por conta de um drama em sua vida, apenas 7 anos de casada, havia ficado viúva, seu marido morreu. Todos esses outros anos ao longo da sua vida, até os 85 anos de idade, ela permanecia no templo, dedicada ao Senhor, dedicada à religião, era conhecida como profetisa. Ela então também reconhece que aquele menino é o Redentor. Há aqui, nessas duas figuras religiosas, há aqui uma confiança na promessa. Eles confiavam na promessa de Deus. E há aqui um senhor e uma senhora que reconhecem a salvação, que reconhecem o Salvador. Em meio a um ritual religioso, pessoas piedosas reconhecem a Jesus como Salvador. Diante dessas 4 histórias que nós ouvimos aqui nessa manhã, eu creio que nós podemos expandir a nossa percepção a respeito do Natal e a respeito da chegada de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo e quando ele chegou ao mundo, ele não chegou como um rei, apesar de ser o rei. Ele não chegou como um Deus, apesar de ser Deus. Ele chegou como um menino, filho do José e da Maria, deitado numa manjedoura, envolto em panos. E se nós não ampliarmos a nossa visão, se nós não entendemos como Deus quis agir e como Ele age, nós dificilmente iremos perceber Jesus Salvador. Porque para a maioria das pessoas na época, foi só mais um menino, filho do José e da Maria. Quantos Josés e quantas Marias existiam? Quantos meninos pobres nasciam na periferia naquela época? Mas algumas pessoas identificaram algo sobrenatural, identificaram algo maior, identificaram que aquele menino era, na verdade, o Salvador do mundo. Primeiro, um casal que decide abraçar o sobrenatural e decide dedicar as suas vidas, a sua família, ao projeto de Deus. É preciso sair do rotineiro, é preciso sair do ordinário, para enxergar o que Deus tem realizado no mundo. Deus está presente no mundo, realizando a sua obra. E se você vive o dia a dia no ordinário e não consegue perceber o sobrenatural de Deus, pode ser que nesse Natal Jesus passe despercebido por você. O convite do Senhor para mim e para você, diante da história desse jovem casal, José e Maria, é: abrace o sobrenatural, abra a sua casa, abra a sua vida, abra a sua família,
para que Jesus possa ser apresentado ao mundo. A vida é muito mais do que o ordinário, a vida é muito mais do que o dia a dia. Há um Deus que está resgatando a humanidade, está salvando o mundo, que veio até nós. E Ele quer se revelar a você, e Ele quer se revelar a partir de você. Não se preocupe com a sua reputação, com o que vão pensar de você, com o que você vai perder. José e Maria tinham um plano, eles tinham um projeto de vida. Um jovem casal, um carpinteiro, talvez com poucos recursos, mas juntando aqueles recursos para conseguir casar, construir uma família, talvez aumentar a sua carpintaria, se tornar alguém bem-sucedido, viver uma vida tranquila. Mas um anjo aparece para agitar a vida deles, e eles decidem abraçar esse projeto. Não é mais o meu projeto, não é mais o projeto do José e da Maria, é o projeto de Deus. É um projeto muito maior. E eles não só abrem a vida deles, o coração deles para esse projeto, mas eles reconhecem que eles são agraciados por Deus por conta disso. O convite de Deus para você e para mim é: abra a sua vida, abra o seu coração. Antes de mais nada, você é alguém por quem Deus quer se revelar. Ele quer se revelar a você e quer se revelar ao mundo através de você. Na segunda história, aqueles magos do Oriente, sábios, pessoas sábias, estudadas, estudiosos da época, provavelmente cheios de resposta. Eles compreendem que um Salvador chegou. Há um rei. O Salvador do mundo chegou. E eles decidem seguir aquela estrela. Eles não entendiam talvez muito da religião judaica, mas eles tinham ali o conhecimento talvez do que Daniel havia dito, e o conhecimento deles. E eles conseguem perceber a Deus, e eles seguem a Deus. Nesse Natal, meu irmão e minha irmã, perceba que Deus está te chamando para segui-lo. É uma estrela, é um convite, é a presença dele diante de você, como ele vai se revelar a você. Esteja atento à revelação dele, mas principalmente siga a ele. Siga a ele através de Jesus, através da vida de Jesus. O Salvador chegou. Naquela época tinha uma estrela, hoje nós temos Jesus. Dedique sua vida a seguir a Deus. Por fim, pastores, terceira história, pastores, humildes no campo, que conseguem ver a glória de Deus. Um mundo que está cego para a glória de Deus, que tudo que consegue enxergar é um menino pobre, filho do José e da Maria. Aqueles pastores, eles têm a visão aberta, eles conseguem enxergar a glória de Deus. Nesse Natal, Deus quer abrir a sua visão, para você enxergar a glória dEle. O que Ele está fazendo no mundo. Para que você consiga enxergar além do seu dia a dia, além da sua agenda, além daquilo que você faz, carreira, profissão, estudo, além daquilo que você tem feito. Ele quer te mostrar a glória dele. E por fim, com o Simeão e com a Ana, a gente aprende que nós precisamos ficar firmes, aguardando a promessa, confiantes de que o mesmo Jesus que veio e que Simeão e Ana contemplaram, vai voltar. A palavra final é a palavra de Jesus. Não é a palavra do teu chefe, não é a palavra do pastor, não é a palavra do teu líder de pequeno grupo, não é a palavra do presidente da república, não é a palavra das autoridades. É a palavra de Jesus. Ele vai voltar. E nós precisamos viver nessa expectativa de que o Jesus que veio ao mundo como um bebê,
se tornou o Rei do Universo, é o Rei do Universo e vai voltar como o Rei do Universo para nos buscar. Então, nesse Natal, o convite de Deus para nós é: meu irmão, minha irmã, amplie a sua visão. A vida não é só o que você vê, a vida não é só o que você sente. Existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que quer resgatar pessoas, que quer salvar o mundo, que está restaurando todas as coisas. Por isso, abrace essa realidade. Essa é a realidade do Natal. Essa é a realidade do Natal, a realidade da restauração. É a realidade gloriosa, de anjos que cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. O Cristo de Deus chegou, o Salvador chegou, para salvar aquele que se havia perdido, para libertar os cativos, para curar os enfermos. E Ele quer que você participe dessa obra de restauração. Por isso, abra os seus olhos, humildemente aceite isso. Seja você um sábio, seja você um simples pastor. Aceite isso. Há um Salvador entre nós. Jesus está entre nós. Ele veio para salvar o mundo. E Ele quer se revelar ao mundo através de você. Através da sua vida. Então para um pouquinho. Dá um break na correria do dia a dia. Se volte para Ele. Levante os olhos para o céu. Perceba os anjos cantando. Perceba a estrela que nos guia a Ele, ao Salvador. Perceba a presença de Deus no mundo. O Emanuel, Deus conosco, está entre nós. O Messias de Deus está entre nós. E o mesmo erro que a maioria da população daquela época cometeu, de viver a sua vida e nem sequer levar em conta de que o Salvador estava ali, pode ser o nosso erro hoje. Podemos atravessar todos os dias da nossa vida e nem sequer levar em conta de que o Salvador do mundo está entre nós. E Ele quer participar da nossa vida, Ele quer entrar na sua casa. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, você que está em casa, nós vamos orar nesse momento. E nós vamos pedir: Senhor, abra os nossos olhos, abra a nossa visão. Nós queremos entender o verdadeiro sentido do Natal. Nós queremos perceber os anjos, nós queremos ver Jesus o Salvador. E queremos adorá-lo, queremos contemplá-lo, queremos oferecer a Ele presentes, queremos oferecer a Ele as nossas vidas. E queremos mais do que isso, queremos ser instrumentos para que Ele, Jesus o Salvador, seja revelado ao mundo. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. E estamos, Senhor, aflitos, preocupados, ansiosos, com medo, por conta de tudo que temos experimentado esse ano, por conta de tudo que temos experimentado nos últimos dias, nos últimos meses. Mas, Senhor, nós queremos declarar nesse momento que temos a certeza de que o Senhor não virou as costas para nós, mas o Senhor está entre nós através de Jesus. Nós queremos nesse momento declarar que temos a certeza que aquele menino, filho do José e da Maria, visitado por sábios do Oriente, por pastores, aquele menino que Simeão pegou no colo, que Ana profetizou a respeito, aquele menino é o Salvador do mundo. E ele cresceu, se tornou um homem, andou por esse mundo, libertando, salvando, curando, mas mais do que isso, se entregou numa cruz, morreu no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou, e reina para todo sempre. Que o Teu reino, Senhor, venha sobre nós, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, viver uma vida dedicada a essa verdade. Jesus Cristo está entre nós. Jesus Cristo é a presença de Deus entre nós, é o Emanuel, Deus conosco, e Ele está restaurando o mundo, restaurando as nossas vidas.
e nos convida a participar dessa obra de restauração, dessa obra de redenção. Ó Deus, que o Senhor possa realizar isso no nosso meio. E mais do que isso, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a realidade do Natal. A Ti nós damos toda a honra e toda a glória, Senhor. A Ti nós glorificamos, nós declaramos glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Jesus Cristo está entre nós. O Salvador chegou. E a nossa vida foi enfim transformada. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, todos os dias, no dia a dia, no ordinário da vida, nos lembrando que o Deus que é sobrenatural está entre nós. Amém. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.